Olá, sejam mais uma vez bem-vindos ao ES em Debate. O Espírito Santo já é considerado destaque no mercado de tecnologia da informação. E este é o tema do nosso programa de hoje. Nós convidamos hoje a Silvia Abalri, que é diretora técnica do Prodeste, e também o Robert Marconi Rossi. Primeiro, eu começo perguntando ao Robert, o que seria tecnologia da informação? Bom, esse é um termo que, ao longo da história, ele vem sendo cunhado de várias formas, né? Já foi TIC, TI, e normalmente ele congrega todas as ações ligadas à área de computação e de tecnologia da informação de uma forma geral, com todas as outras tecnologias que estão ao redor da computação, hardware, software e serviços ligados a essa área de uma forma geral. Antes de entrar na área de mercado, eu vou perguntar à Silvia, o governo do estado também trabalha com tecnologia da informação. Como é que funciona isso no governo do estado? Olha, sem dúvida, o governo do estado, aliás, com o crescimento da TI de uns 10 ou 12 anos para cá, isso teve uma expansão muito rápida dentro do governo do estado. Então, hoje a gente tem a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos, que é a SEGER, que toma conta da gestão da TI, que faz as políticas de segurança da informação do governo e as políticas de governo eletrônico. Nós temos um comitê estadual de tecnologia, que é formado por profissionais de TI, gestores de tecnologia da informação, que estão lotados nas secretarias do governo do estado. Esse comitê se reúne e daí saem as estratégias para o governo tratar a tecnologia da informação. E tem a Prodeste, que é também muito atuante na parte de gestão, na parte da confecção das políticas e atua também na parte de execução dessas políticas. Então, o governo do estado está mais ou menos estruturado dessa maneira. Perfeito. Ô Robert, como é que está o mercado aqui no estado hoje? Está em franco crescimento, mas ainda, ao que se percebe, falta mão de obra. Mas como é que é o mercado e, em contrapartida, a falta de mão de obra? Como fazer essa ligação entre as duas coisas? A área de computação, de uma forma geral, a área de TI, ela vem tendo um desafio grande, já fazem aí 10, 15 anos, que é atrair talentos para que você possa atender essa demanda de mercado. Recentemente, a Findes, em parceria com o IDES do Sebrae e o Sindicato das Empresas de Informática, fez uma pesquisa fazendo uma radiografia de como estão as empresas no estado. Foram pesquisadas algo em torno de 280, mais ou menos, empresas. E esse perfil mostrou que a grande maioria, vou aqui talvez errar um pouquinho, mas próximo de 80% delas são microempresas, em média aí com 1 a 9 empregados, e que vem atuando em diversas áreas, desde a área de venda de serviço, venda de hardware, manutenção de sistemas, desenvolvimento de sistemas, e outras áreas que envolvem infraestrutura de computação, rede de computadores. É um pouco espalhado, mas um foco um pouco mais em desenvolvimento e muito em serviço, mais em serviço do que propriamente desenvolvimento de produto, né? E a gente percebe que esse salto da indústria local, ele vem de alguma forma sendo dificultado pelo modelo que o Estado do Espírito Santo criou em relação às grandes empresas que chegaram aqui, mas que, num passado bem próximo, mudaram seus centros de decisão para fora do estado. Isso fez com que as empresas que são muito pequenas não conseguissem imediatamente se adequar a essa nova realidade do mercado, né? E isso causou um grande desafio para elas. Muitas acabaram não conseguindo se manter. As que se mantiveram, elas vêm ainda prestando serviço, mas a grande maioria já não está mais dentro dessas grandes empresas, ou quando estão de forma nem mais terceirizada, quarteirizada já. As grandes chegaram aqui no estado e tomaram essa fatia das grandes empresas, né? E do lado da educação, a gente vem sentindo que, apesar de a mídia já colocar há vários anos como uma das áreas que mais demanda estão sendo previstas, por exemplo, tem uma pesquisa que para 2013 nós teremos algo em torno de 70 mil vagas em aberto no país, e isso vem sendo colocado na mídia impressa, televisiva, e por outro lado acontece um fator muito interessante, porque isso não está encantando os jovens. A gente continua vendo os cursos da área a cada semestre perderem atratividade para outros cursos que
de uma forma geral, hoje eu diria que a engenharia é o grande atrator, é o boom do né? mercado. Acaba levando essas cabeças pensantes para lá, porque existe um sentimento popular de que a entrada no mercado já é de um salário melhor, então alguns desses jovens acabam preferindo investir numa formação mais ligada à engenharia. Será que o fato da profissão não estar ainda regulamentada, como a de engenheiro está e de outras estão, não seria também uma causa para isso? Porque é um misto de comunicação, de informática. Pelo fato dela não estar regulamentada, você tem aí todo tipo de profissional atuando. Então, você tem um sentimento comum às vezes, eu vejo na rua, eu vejo para falar, não, profissional de TI é um cara enrolado. Mas não é um cara enrolado, porque realmente aquele cara que está atendendo, às vezes não tem a informação que ele deveria ter, ele não saiu de uma escola regulamentada, ele não tem um diploma registrado, ele não, entendeu? Ele não é um profissional de TI, realmente. Então, isso eu acho que essa coisa de todo mundo meio que está em igualdade de condições, desencanta um pouco o candidato a esse mercado. A Silvia tem razão. Esse é um dos pontos que é muito levantado nessas pesquisas que se fazem em relação à área de computação, né? A regulamentação é um desafio que, pra você ter uma ideia, o primeiro projeto que entrou no Congresso que visava regulamentar algo nessa área é de 89. Isso. E você vem, a cada ano que se passa, pensando em novos projetos, e isso nunca sai do projeto. Nunca vira uma lei, ela não se transforma em algo real, né? Eu tenho uma visão pessoal em relação a isso, mas eu concordo que, apesar de eu talvez não ser a favor de uma regulamentação nesses moldes que a gente conhece hoje, né, que hoje você vê a área de administração, medicina, engenharia, um modelo de regulamentação já conhecido. Consolidado, né? E consolidado, mas assim, eu vejo que essa nossa área ela não pode seguir esse mesmo modelo, mas eu entendo que ela deveria sim ter uma forma de regulamentar para trazer um pouco mais desse status que a área perdeu. Por um lado positivo, porque ela se popularizou, né, se democratizou, mas por outro lado ela perdeu aquele brilho que você tinha antigamente de olhar assim um profissional que trabalhava na IBM e falar assim, poxa, um dia eu quero ser esse profissional, ou trabalhava numa outra empresa de grande porte da área de TI. Hoje você olha, como a Silvia falou, todo mundo atua, todo mundo sabe desenvolver, aparentemente, isso, né? Mas não é a realidade, porque essa pesquisa da FINES, por exemplo, mostra que mais de 60% das pessoas não tem curso superior na área. Apesar de ainda ser uma área que tem muita gente com curso superior. Uma área nova, né? Até, mas não... todo mundo sabe mexer, é aquela coisa isso, exatamente, porque acaba se confundindo o papel do usuário de informática com o papel do profissional de informática, é diferente. Não é porque o cara sabe usar um Word ou sabe fazer uma página web que ele pode se chamar um desenvolvedor. Existem outros requisitos que se precisa aí. Você precisa, por exemplo, se você for um desenvolvedor, você precisa programar um código seguro. Você vê agora essa questão toda das invasões, do Anonymous, etc. Então, quais são os sites que estão caindo, basicamente? Os sites que foram, de uma certa maneira, desenvolvidos. Pô, sabe aquela coisa, aquele cara, o meu primo japonês, o jornalista da esquina. Então, isso, de uma certa maneira, meio que estigmatiza um pouco a profissão. Além da regulamentação, que ponto vocês acham, vou começar pelo hobby, o que precisa mudar para atrair mais as pessoas para esse mercado novo e promissor? Olha, eu entendo que o país ele tem uma série de ações que precisam ser feitas. Eu fiz, um ano atrás, um artigo que fazia uma análise de como essa área cresceu, por exemplo, na Índia, como ela cresceu em Israel. Os Estados Unidos já é um player antigo, a gente já conhece um pouco da história deles. Em todas essas áreas, assim, tem 3 pontos chaves nesse processo. Primeiro, o envolvimento maciço do governo, ele criar políticas realmente, eu não sei se a palavra correta seria privilegiar, mas de alguma forma realmente mover toda a máquina dele, ou uma boa parte dessa máquina, para enxergar essa área de TI como uma área que pode mudar o país, porque é uma área que você tem um valor agregado muito grande aos produtos, você demanda pouco espaço físico e você precisa de capital intelectual. Então, o segundo ponto nesse processo seria grandes instituições de ensino com projetos de pesquisa, de ensino de mestrado, doutorado. Para você ter uma ideia, o Estado hoje, vou talvez errar aqui alguns meses, mas em torno de 2 anos e meio que o doutorado da área de computação nasceu na UFES. Então nós tínhamos hoje
até 2 anos atrás, um estado onde você não tinha um doutorado na área de computação. E a gente sabe que as pesquisas nascem na academia e depois acabam indo para o mercado, porque esse é o modelo brasileiro hoje, né? É o contrário dos modelos dos outros países, onde você tem a grande pesquisa nas indústrias e complementado pela academia. Então, esse fortalecimento da área educacional é um outro ponto importante. A gente tem boas graduações, mas ainda tem um acesso limitado a essa capacitação do mestrado e doutorado, porque são poucas as vagas que a UFSC oferece. E você ter aí o empresariado de alguma forma também ligado nesse tripé. Então, ou seja, você tem o governo, o empresário e essa área de educação ligada. E esse conjunto de coisas fez com que esses diversos países acabassem saltando e crescendo muito nessa área de TI. E eu acho que isso vai encantar claro, os olhos desse jovem. E aí vem uma quarta vertente disso, que é você facilitar o empreendedorismo. Eu acho que o Brasil, o grande caminho para desenvolver a TI é você realmente investir em empreender, que é uma coisa nesse país ainda, muito por difícil. Mais que o governo tenha criado algumas linhas e algumas facilidades, o SEBRAE vem atuando um pouco nessa direção, alguns organismos de fomento vêm aportando recurso, mas ainda o Curso Brasil cria um empecilho muito grande para empreender. Ao contrário dos Estados Unidos, que hoje capital de risco e o angel capital e outras formas de apoio, o acesso é muito fácil. Então, lá eles se permitem errar 2, 3, 4 vezes para na quinta acertar e dali recuperar, né? todo o investimento. Então, acho que esse é um caminho que a gente precisa trilhar. Concorda com todos esses aspectos, esses pontos, ou inclui mais algum, Silvia? Olha, eu concordo, sim, e eu acho que, até ilustrando um pouco o que ele falou, nesse exemplo de empreendedorismo e de coisa, e do governo ajudando, a gente tem o Porto Digital lá em Pernambuco, que é muito forte, foi uma excelente junção de empresário, governo e academia. Como é que funciona? O Porto Digital, primeiro o governo deu um incentivo a uma área da cidade, ele queria recuperar até um centro da cidade, então ele incentivou através de redução de impostos e de outras facilidades, né, tirou burocracia, etc., a que empresa de TI se estabelecesse naquele local. E junto com isso, houve também uma ação muito forte da universidade e das associações de lá, principalmente Sucesso e a CESPRO, que esse pessoal, em conjunto, conseguiu levantar o Porto Digital. Você tem exemplos similares com isso, mas não tão organizados assim, que foi o movimento do software livre, por exemplo, na região sul do Brasil. Em Paraná e Rio Grande do Sul, começou no Rio Grande do Sul, depois foi para o Paraná. Você tem um outro exemplo bom de tecnologia que está começando agora a andar também, que é Ceará. Ceará é um exemplo forte. Tá? A gente tem tentado fazer alguma coisa aqui similar no governo do estado, principalmente na parte de infraestrutura. Então, o que a gente está fazendo? A gente faz aqui uma rede de fibra, né, na Grande Vitória, com 55 quilômetros de fibra ótica. Então, a gente está tentando desenvolver bastante essa área de fibra. Então, a gente está atraindo empresas de pesquisa para se localizarem aqui em Vitória e para já atuarem junto com a universidade e com o pessoal local. Tá? Então, já tem 2 ou 3 empresas que vêm para cá por conta desses projetos do governo. Tá? Então, mas não tem realmente alguma coisa assim tão maciça e tão organizada como foi o Porto Digital de Pernambuco. A Silvia tocou num ponto importantíssimo que eu havia esquecido. Nesses países, todos eles tinham empresas âncoras fortes. Sim, então, a Índia nasceu ao redor da IBM, depois outras empresas começaram a chegar, HP. Os Estados Unidos também, no Vale do Silício, grandes empresas aportaram lá e cresceram a partir... E aí você vai gerando as empresas satélites ao redor e isso vai multiplicando o conhecimento na linha meio que daquela rua de comércio, né? Onde você bota uma loja de roupa e a outra do lado, porque você sabe se alguém vai ali e não gostou, ela vai para o seu lado ali naquela região. E aquilo acaba se desenvolvendo na região. Então, acho que isso é um outro ponto que a Silvia tocou, que é importantíssimo, você ter essas empresas âncoras, que no início as pequenas imaginam como um concorrente, mas elas depois vão entender que elas acabam aproveitando desse ambiente, dessa atmosfera que essa empresa vai trazer para cá. Perfeito. Eu vou pedir licença a vocês dois por um instante só, porque o ES em Debate faz uma rápida parada, mas a gente volta logo depois do intervalo. Até já.
Estamos de volta com o ES em Debate, hoje discutindo o mercado de tecnologia da informação. Para isso a gente recebe o Robert Marconi Rose, que é coordenador do curso de Jogos Digitais da FAESA, e também a Silvia Abalri, que é diretora técnica da Prodeste. Eu vou começar esse segundo bloco perguntando para o Robert. Robert, temos destaques aqui na área de jogos eletrônicos. Como é que surgiu esse mercado no estado e como é que a gente está hoje? Olha, esse é um mercado que mundialmente ultrapassou a indústria do cinema já há muito tempo. As cifras hoje giram em torno de bilhões de dólares. Tem diversas empresas americanas, japonesas que vêm aí faturando valores absurdos com lançamento de títulos. Então, esse é um mercado realmente que tende a crescer cada vez mais. Uma pesquisa um pouco antiga, mas que está muito atual, diz que no futuro próximo, eu imagino que já esteja próximo, porque isso foi há uns 10 anos atrás, 2/3 da população ficariam dependentes de 1/3. 1/3 trabalharia para alimentar os 2/3. Esses 2/3 precisam se entreter. Então, a área de jogos é um filão do entretenimento, uma linha importante para isso, além de uma linha também voltada para os chamados jogos sérios, né, que são aplicados às empresas de uma forma geral, e a área de educação. No estado, a gente entende que a FAESA, ela, de alguma forma, foi um pouco pioneira nisso, porque nós lançamos há alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, ou 6 anos atrás agora, um curso de extensão que durava 1 ano para desenvolvimento de jogos. Nós trouxemos uma pessoa do Rio de Janeiro que tinha esse curso já todo modelado, e dali nós capacitamos 2 turmas. Dessa primeira turma surgiu uma das empresas hoje do estado na área de jogos digitais, que é a Interama, que hoje está incubado na Tec Vitória, e já desenvolveu uma série de trabalhos para empresas e para o governo na linha dos jogos BR, tanto software educativos como software para redes sociais. Então é uma empresa que já está hoje, eu diria que aí na sua maturidade dentro do mercado de jogos. Mas obviamente o Espírito Santo tem aí um espaço imenso para crescer nessa linha de desenvolvimento de jogos. A gente percebe que os nossos alunos do meio do curso para o final já começam a empreender. Nós tivemos o Global Game Jam, que é uma competição de desenvolvimento de jogos onde as pessoas ficam 48 horas ininterruptas dentro da instituição. E no caso foi a FAESA que sediou esse jogo, né? Essa competição. É uma competição mundial para desenvolver um jogo, e depois ao final é feita uma avaliação e esse jogo é postado no site mundial da organização. E o objetivo é esse, estar trazendo para o estado algo que a gente percebe que vem crescendo muito no país, mas tem ainda um potencial enorme para crescer. A própria Silvia falou, por digital, lá o César, ele vem desenvolvendo uma série de ações nesse sentido. Muitos dos jogos voltados para celulares nasceram de empresas incubadas no César, que hoje estão vendendo para fora do país, e para Motorola e para outras marcas grandes dessa área de celular, a partir dessas empresas que nasceram dentro do Porto Digital, dentro do César. E essa é a ideia aqui hoje no estado, que a gente consiga também trazer essa área de desenvolvimento de TI, especificamente ligada à área de jogos, porque o país hoje, se você for contar em termos de instituições de ensino para essa área, você tem algo em torno de 20 a 30 instituições funcionando no país inteiro, o que é muito pouco para uma área dessa. Então, é uma chance da gente estar trazendo essa oportunidade para o estado. Silvia, o Robert falou agora de telefonia celular. No estado nós temos mais que um telefone por habitante. Com certeza. O que significa isso para o mercado de TI? Olha, isso é uma força muito grande, é uma força motriz, inclusive, né? Porque muitas pessoas hoje em dia já abdicaram de seus computadores móveis para utilizar simplesmente celular. Confesso que eu sou um deles, viu? Olha, tá vendo? O governo está transformando, fazendo o quê? Transformando os sites de serviço dele em sites para móveis, para aparelhos móveis. Está tentando também colocar cada vez mais serviços disponíveis ligados a aparelhos móveis. Então, por exemplo, Farmácia Cidadã já avisa ao paciente ou ao cliente da farmácia que o remédio dele chegou via SMS para que ele vá buscar. Então, muitos serviços Ônibus também funciona assim? Ônibus também está funcionando assim. Quer dizer, vem um projeto muito grande aí do governo do estado, que eu não sei se vocês estão sabendo, que é o do BRT, do transporte coletivo, né? Isso tudo está prevendo um investimento grande de TI. E sim, celular, computador, está tudo muito envolvido. E agora está tudo ligado.
Então, é uma área de grande demanda, sim, no governo do Estado. Agora, a gente tem que ver também o outro lado, né? Para isso funcionar, com mais de um celular do Estado, puxa aí a necessidade das operadoras investirem aqui também, na infraestrutura do Estado. Porque a gente está, como a gente é usuário de celular, a gente sabe muito bem que o 3G não está mais dando conta. Concorda comigo? Verdade. Então, ou vem aí o 4G, ou as operadoras têm que se preparar para conseguir dar vazão a esse grande fluxo de dados que está ocorrendo aí. Uma coisa que o Robert falou, e agora você mais direto para ele, né? Você falou que o salário às vezes não é muito atrativo. Em média, quanto se ganha uma pessoa que deseja ser TI? Olha, pelo fato da área não ser regulamentada, essa entrada ela tem uma variação muito grande, né? Mas normalmente, quando o aluno chega no mercado, ele chega entrando como um programador ou um analista júnior, e ele vai aí como programador, eu diria que na faixa de R$1.000, R$1.200, dependendo da empresa, R$1.800, dependendo da especialidade que ele tem de programação. Como analista júnior também, mas isso pode chegar a R$2.500, quer dizer, tem uma faixa aí que depende muito do tamanho, do porte da empresa, do quanto ela pode oferecer. Se é uma empresa grande, obviamente ela tem um plano de cargos e salários mais desenvolvido, ele tem uma entrada um pouco maior. A Petrobras, por exemplo, você já entra com um salário um pouco melhor. A Prodeste mesmo, recentemente fez um concurso. Se eu não me engano, você está R$3.300 a entrada ao início. Então, assim, que é um salário excelente para a área de TI e para o Estado. Você vai para São Paulo, obviamente, essas cifras já crescem bastante. Há uma variação grande, né? Há uma variação grande, e eu diria que, assim, eu sempre falo aos meus alunos o seguinte, olha, vocês não devem olhar salário, porque salário segue a lei de mercado. Exatamente. É a lei de oferta e da procura. Então, muitas empresas do Estado nasceram a partir de consultoria de SAP, porque na época você tinha, hoje ainda é muito difícil conseguir consultores sêniores nessa área, mas naquela época era mais ainda. Então, tem exemplos de empresas hoje que são do Estado e que estão se internacionalizaram, inclusive, estão atendendo fora do país, e que nasceram prestando consultoria de SAP, dentro da antiga Aracruz Celulose e de Fibria. Ou mesmo na CST. Então, vários dos casos de sucesso hoje do Estado nasceram porque encontraram um filão e uma demanda grande para uma escassez de mão de obra qualificada. Então, eu diria assim, se você quer realmente investir nessa formação, invista, porque você pode direcionar a sua carreira para atender essas áreas. E a Silvia falou muito bem, essa questão da computação, que a gente chama de computação ubíqua, onde você tem hoje um desafio que é entrar no celular, entrar no Palm, entrar no laptop, entrar no notebook, entrar no iPad. São muitas plataformas. São muitas plataformas. E você tem que entrar de forma que você não perceba muita mudança entre essas plataformas. E isso é um grande desafio para a ETI. Quem tem excelentes soluções acaba conseguindo também boas remunerações. Exemplo agora recente, um grupo de alunos da Unicamp viram o processo de compra de alimentos e outros objetos no Japão e resolveram criar uma rede social para compra de alimentos no supermercado. E começaram a criar facilidades do tipo, você bota a sua câmera aqui e ele lê o código de barra e consegue identificar o preço do produto, e alguém vai lá e informa que aquele local, o produto assim está mais em conta, e as pessoas começam a acessar. Eles ganharam um concurso agora da Buscapé de R$1 milhão por essa ideia. Então, eu digo assim, empreenda e empreenda, porque você vai conseguir ótimos salários. Melhor do que isso, você não precisa ganhar salário, vira o seu patrão, né? Monte o seu próprio negócio. Empreenda, né? Empreenda. Silvia, quais as características da pessoa que pretende ser, ou que olhe o TI e diga, eu quero ser um TI? O que ele deve ser? Olha, como esse mercado é muito grande, você consegue acomodar perfis diversos. Você vai desde o perfil daquele chamado nerd, que é aquele camarada que não gosta muito de sair, ele prefere ficar em casa no computador dele e tudo, até um outro perfil, porque TI também tem uma interface que é com o usuário, com levantamento de dados, com levantamento de requisitos e tudo. Então ele acomoda, na verdade, um perfil variado. O que a pessoa não pode fazer é o quê? Se você tem um perfil de um nerd, você não pode tentar ir para o outro lado e vice-versa. Então é só uma questão de ajustar esse perfil, sim. E você tem que gostar, porque quem não gosta de tecnologia, você tem uma outra coisa também. Eu acho que a pessoa que vai para essa área, ela é uma pessoa movida por desafio, ela é uma pessoa
que ela não sossega enquanto ela não resolve um problema. Tá? Então, isso atrai muito, às vezes, e às vezes amedronta também. Porque o candidato a profissional, ele sabe que enquanto ele não resolver um problema, ele não vai largar aquilo. Então, horário de trabalho, esquece. Entendeu? Não, é muito difícil você ter um horário fixo em que você ligue e desligue o seu on e off de trabalho. O que já está ficando mais ou menos geral para muitas profissões. Não é só TI, mas TI tem isso muito marcado. Tá? Então... Perfeito. Redes sociais, a gente falou aqui. Acontece que as redes sociais acabam dando para as pessoas o status de conhecedoras daquilo ali, né? Isso. Mas ela mais ajuda do que atrapalha o mercado de TI? Olha, vai variar muito, tá? Isso aí vai depender muito da pessoa que está lá na frente daquela rede social, né? Eu acho que a rede social bem usada, ela é fantástica. Ela é fantástica, exatamente. Para divulgação. A rede social tem uma força que hoje o pessoal está começando a enxergar essa força e aprender a lidar com ela. Né? E algumas coisas acontecem, algumas coisas não acontecem. Por que acontecem em um determinado momento e não acontecem em outro momento? Você quer ver um exemplo? Aquela questão da Luísa do Canadá. Aconteceu ali, né? Naquele momento. Aquilo foi uma coincidência absurda. Por quê? Presta atenção. Aquilo o candidato José Serra já tinha feito anos antes. Quando ele se lançou candidato, ele falou, tá todo mundo aqui na minha casa, exceto o Geraldo, que está no México. Mas no momento não virou um meme, não virou uma coisa tipo. Mas o da Luísa do Canadá virou. Então, para tentar compreender o que causa isso, que tipo de coincidência, que tipo de situação causa isso, tem muita gente estudando isso também. Porque isso é um negócio que dá muito dinheiro. Você veja o Michel Teló. É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Mesma coisa. Ô, Robert, e aí, o que você acha sobre as redes sociais e o mercado de trabalho envolvendo as TIs? As redes sociais são fenômenos que chegaram para ficar. Então, eu entendo que nós precisamos conviver com isso. Agora, existe um ganho que é dessa interatividade que ela proporciona. As pessoas perdem um pouco o medo do virtual, né, e se soltem. Às vezes você consegue realmente fluir mais com a informação e essa informação se dissemina com mais facilidade. Mas o cuidado também com essa interação, porque às vezes as pessoas esquecem que, na maioria das vezes, ela tem que se comportar numa rede social como ela se comportaria presencialmente. E esse pouco desse aprendizado que eu acho que a gente está começando a ter agora, e tem fatos positivos e negativos em relação a isso, né? Acho que isso vai amadurecer e elas vão contribuir cada vez mais para esse processo de comunicação importante que a gente percebe aí. Muitos movimentos sociais nasceram a partir das próprias redes sociais e isso vem contribuindo para que, de uma forma, a população seja um pouco mais ouvida e a área de TI, obviamente, aproveita desse mecanismo para também transmitir e receber conhecimento. Perfeito. Olha, eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois aqui, discutindo e debatendo o Espírito Santo. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas você pode acompanhar, inclusive, este programa através do YouTube, no canal da Assembleia, que é youtube.com/Alice Comunicação. Lá você pode ver, aliás, todo mundo, inclusive a Luísa, que já voltou do Canadá. Isso aí. Obrigado pela companhia de sempre e a gente se vê no nosso próximo programa. Até lá. Tchau.